Que a paz de Jesus envolva os nossos sentimentos e que Ele possa aclarar o nosso raciocínio para que juntos possamos, aprender um pouco de toda a riqueza que essas lições trazem para nós. E sempre agradecemos a André Luiz, a Chico Xavier, por essas lições chegarem até nós como um roteiro, como uma preparação nossa, desde já, para nossa convivência aqui e para nossa volta no plano espiritual. E hoje nós vamos dar sequência na lição 3, que é o Sublime Visitante, que é uma reunião que acontecia na casa, na instituição Santuário da Bênção. O João de Jesus, falando sobre a preparação do ambiente daquela casa, que era necessário essa vigilância de cada um que estava lá, tão necessário. E essas lições para nós, que nós já vimos no Missionário da Luz, na primeira lição, o psicógrafo, quando havia uma sessão mediúnica e antes da sessão havia uma preleção, um comentário do Evangelho. E André Luiz comenta ali que aqueles 18 encarnados que estavam ali compenetrados no assunto, na vigilância de pensamento, ele fala que era lindo de se ver o casamento entre encarnado e os desencarnados. E aqui também, o Cornélio, como esse diretor, e o que ele recomendou para quem estava ali naquela reunião? Oração fervorosa e o pensamento puro, disciplina. Talvez essa seja a mais importante disciplina para nós quando estamos num ambiente desse, numa casa espírita, ou seja, onde for. E ali então eles projetaram mentalmente para formar aquele quadro, da natureza oferecido para esse sublime visitante. E é tão necessária essa compenetração que até mesmo o Cornélio disse uma hora que não estava muito bom. Ele pediu, vocês têm 15 minutos para melhorar mais esse ambiente, essa formação nessa tela mental. E assim foi feito. Então, tudo preparado para a chegada desse ilustre visitante. E dando continuidade, então, André Luiz nos diz que nesse instante, sobre os nossos olhos atônicos, admirado, esperando essa hora, alguém então aparece entre a vegetação e o céu, que era aquele quadro mental criado por eles ali da natureza. E que aqui na Terra nós precisamos do quê? Do equipamento eletrônico, um projetor para fazer esses quadros, porque ainda nós não temos essa capacidade. E então ele aparece entre essa vegetação. Qual era a característica desse espírito? Diz André Luiz que ele se assemelhava, parecia um sacerdote de culto desconhecido, e trazia uma túnica lirial, de uma fisionomia simpática de ancião, de uma pessoa velha, uma pessoa respeitável, responsável, e apresentava-se, não poderia ser diferente, nimbado de luz. E indescritíveis, e seu olhar nos mantinha extasiado. Ele estava muito admirado diante de um espírito tão elevado que era. Então, André Luiz, que quando ele aparece nesse quadro, disse que só dava para ver perfeitamente o busto, o tórax, os braços e o rosto, que os membros inferiores estavam envolvidos, camuflados naquele quadro natural que era belo, envolvido ali na natureza. Mas o rosto, as mãos aparecia claramente, nitidamente, e com a mão direita, com a destra, abençoava todos que estavam ali naquela reunião. E com a outra mão, com a mão esquerda, segurava o quê? Os pergaminhos, que era... É como nós aqui trazemos a nossa cola para falar alguma coisa, os nossos papéis, mas só que ele trazia os pergaminhos do Evangelho. E ele aparecia como um cordão dourado em volta à cintura. E então, nesse momento, Cornélio, o diretor da casa, estava visivelmente, André Luiz, sensibilizado, emotivo, diante daquele ilustre visitante. Então, o que Cornélio faz? Venerável Asclépio, se conosco. Isso aí que quer dizer? Uma apresentação
daquele espírito. É como uma casa, quando vem um orador, um morador, que apresenta, né, fulano da casa tal. Então ele diz assim: fique à vontade, a casa é sua. Mais ou menos assim, Cornélio disse a esse espírito de luz. E o emissário, né, aquele espírito de luz em voz alta, se apresenta em voz clara e sedutora. Então imagina, né, as vibrações das palavras desse espírito, né? E ele deseja todo a paz do Cristo, que estava envolvido naquela reunião. E em seguida, André Luiz diz: dirigiu-nos a palavra então inexprimível na linguagem humana. André Luiz abre um parênteses aqui, conforme a psicografia de Chico Xavier, e diz assim, André dizendo: olha, abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Então ele se conteve. Se ele, um espírito bem mais evoluído, convivendo no nosso lar com um espírito mais evoluído, ele disse que não tinha como falar. Tanto é que ele não traz uma palavra de que foi dito nessa reunião por esse espírito, porque talvez não tenha nem capacidade de entendimento. É isso que a gente dá para entender. Então ele não se atreveu, ele falou: não vou dizer nada, para não, às vezes, passar, às vezes, de forma diferente, né, aquela pureza que aquele espírito trazia e falava ali. André Luiz não escreve nada mesmo sobre o que ele disse, né? E ouvindo com muita emoção todos que estavam aí, e todos eles estavam ali muito emocionados, que se continha as lágrimas, né? E o verbo, né, as palavras daquele admirável mensageiro que chegava das esferas superiores, trazendo-nos bênçãos divinas que caía na alma de modo intraduzível e acordava-nos espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Então, quem que a gente lembra também, né? Jesus. Né? Lembra no Sermão da Montanha, aqueles que ali foram, desceram do monte transfigurado, transformado, né? Da fisionomia, sofrida, cansada, mas naquelas palavras de Jesus, aquele alimento, aquele bálsamo transformou aquelas pessoas que ali estavam. E André Luiz continua dizendo: não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Imagina a emoção, né, de André Luiz ali e de todos que estavam ali, aproveitando o máximo esses minutos tão rápido que se passou ali. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera necessário. E ele, né, que conviveu no nosso lar, que tinha contato com esses espíritos, ele diz aqui na lição que jamais tinha escutado o que ele ouviu ali daquela forma, né, daquele jeito que foi passado ali. Ao abençoar-nos o término da maravilhosa locução, né, esse discurso rápido que ele fez, irradiava de sua destra, da sua mão direita, muito alva, muito branca, pequeninos flocos de luz em forma de minúsculas estrelas, e se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte, e fazendo-nos experimentar uma alegria, um júbilo inexprimível. Não tem como explicar, segundo André Luiz. E que eles sorviam, né, bebiam, se alimentavam, felizes e vigorosos, renovadores alentos da vida. Então, imaginamos o que aconteceu ali. A gente pode imaginar aqui entre nós, quando aquelas palestras tão bem elaboradas, tão bem feitas, que a gente fala, poderia durar bem mais, né? Que dá, assim, você vai bebendo daquilo que as pessoas vão falando. É isso que o André Luiz traz para nós, esse alimento, esse oxigênio que eles estavam respirando ali. A vontade de André e deles, o que seria naquela reunião? Olha, quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, sagrados, né, que ali
viveram naqueles minutos, naquele instante. Mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Porque é rápido, né? Eles são muito ocupados. Então já sabia eles que logo ele estava se despedindo. E interpretando contudo o pensamento da maioria, sabendo, né, que alguém ali queria o quê? Perguntar alguma coisa. Cornélio, sabendo disso, dirigindo a palavra, indagou humilde se os irmãos presentes poderiam endereçar algumas alocuções. Ele pergunta então para o Asclepio se alguém poderia endereçar alguma pergunta por alguma dúvida que alguém tivesse ali. E que ele disse? O arauto celeste, né, o mensageiro celeste se aqueceu. Ele aceitou sorrindo. É aquele que tem o prazer de ensinar e passar daquilo que sabe e daquilo que é bom. E colocando-se à vontade, dando a impressão que já aguardava esse pedido. Já sabia ele, né, que viria essas perguntas, esse meio pinga-fogo aí. E uma das irmãs ali teve a coragem de ser a primeira de fazer essa pergunta, que era a irmã Semprônia. Ela que estava chefiando pela primeira vez uma turma, né, de socorro ao serviço do amparo aos órfãos, das crianças, né? Olha que trabalho lindo que ela ia iniciar ali como chefiando. Esse amparo às crianças, né, as crianças desamparadas, aos órfãos aqui da terra. E foi então a primeira a fazer a pergunta. O que a gente lembra disso aqui? Desses seminários que a gente vê aqui na terra. Quando é convidado alguém que tem um profundo conhecimento de certo assunto e que a gente vai assistir, e essas pessoas que estudam muito, que têm esse profundo conhecimento, traz muitas informações boas para a gente. E sempre depois desse seminário, o que tem? As perguntas, né? E às vezes tem perguntas que nem se fazia necessário que a gente faz. E vamos ver então o que ela pergunta aqui para esse espírito tão elevado. Mas antes da pergunta, ela explica o porquê da pergunta, né? E ela começa dizendo assim: venerável amigo, temos algumas cooperadoras na crosta, ou seja, aqui na terra, que esperam de nós, logicamente dela, né, desses servidores espirituais, o reconforto, esse amparo para prosseguirem nessa tarefa, né, de coração fiel, né, de devotado. E desde muito elas vêm sentindo essas perseguições, né, e toleram esse sarcasmo contínuo dos adversários gratuitos que ferem, né, que lhes ferem o espírito sensível, atacando as melhores esforços através de maldade sem conto. Inegavelmente não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias do trabalho de resistência cristã. Então atrapalha muito essas cooperadoras aqui, essas investidas do mal. E eu, ela disse, exercendo essas funções de colaboradora nessa expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, eu conheço de perto, sei a dedicação de cada uma que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas também não ignoro que padecem, né, que sofrem muitas dessas heroínas há quase 30 anos ante o assédio dos inimigos cruéis da sombra. Então, o que acontece que a gente vê também aqui na Terra, né? Quando se inicia um trabalho no bem e que começa a surtir efeito no bem, provavelmente vai ter algumas investidas das trevas contra esses trabalhadores do bem. E eles são muito sutis, inteligentes, conseguem penetrar às vezes nos pontos mais fracos ali, sutilmente, às vezes sem a gente até perceber. Por isso que lembramos Jesus, né? Orai e vigiai. Então, Semprônia vem falar dessa dificuldade, o tanto que se atrapalha esse trabalho. Então, depois de algum silêncio dessa explicação, aí sim vem a pergunta da Semprônia. Então ela pergunta o seguinte: o que devemos dizer a elas? Quem? A essas cooperadoras, trabalhadoras aqui na crosta. O que devemos dizer a ela, respeitável amigo? Que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha?
O que nós podemos fazer para que elas continuem perseverando, para que elas continuem trabalhando e que se não se desanima. E de alma voltada para o nosso dever, aguardamos generosamente a sua opinião. André Luiz diz assim: vimos então o inesperado. Por que será o inesperado, né? Provavelmente nessa resposta. O mensageiro ouviu paciente, ouviu todas aquelas explicações e ouviu a pergunta, mas diante de todas as explicações e essa pergunta dela, o que ele fez? Asclépios retirou uma folha dentre aqueles pergaminhos que ele trazia, né? Aqueles pergaminhos brilhantes, né? Que ele trazia ali junto de si. De modo intencional, sabia ele que ia usar essas ferramentas, e abriu a nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Olha o que André Luiz disse, lendo todos nós. Então, o que nós podemos entender é que ele abre esse pergaminho de uma forma que ele projeta, não sei, que todos leem esse versículo aí junto com ele. Então, qual é esse versículo? O que ele diz? São palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então, a resposta dele foi o Evangelho de Mateus, que vem de Jesus. O processo de esclarecimento de informação, André Luiz disse, não poderia ser mais direto e nem mais educativo. Olha, um espírito dessa envergadura, dessa sabedoria e dessa ascensão moral, ele poderia usar só suas palavras, falar em meia hora ou mais, explicando para essa nossa irmã o que deveria ser feito. Mas o que ele faz? Usa a síntese, busca quem? Jesus. É como se ele dissesse assim para ela, vinde Jesus. E diz assim, consultai o código divino que está às vossas mãos. Nós temos tudo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque talvez se ele falasse, às vezes com o tempo cairia no esquecimento como nós. Mas aqui não, está sempre aqui, é só consultar esse código divino abençoado que é o Evangelho. E foi daí que ele trouxe esses pergaminhos como instrução para aquela nossa irmã e para todos nós. Sem delongas, sem muitas palavras deles, mas sim usou o Evangelho. E decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo, Então ela atendeu, E qualquer um de nós entende essa mensagem de Jesus aí de Mateus. O emissário, ela concordou, logicamente, O emissário, sem qualquer afetação, sem atacar, sem se colocar acima que como sabe mais, usando a humildade dos que ensinam por amor próprio, comentou, agora sim, ele usa suas palavras. E olha o que ele traz para a gente. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Não é expulsar, mas educar. Porque sendo educado, ele diz assim, que ajudarão, auxiliarão na nossa jornada divina. Tanto hoje para quem está auxiliando e para esses que são contrários, esses ensinamentos auxiliarão na vida futura, como também trabalhadores na seara do bem. Porque Jesus disse que veio para os doentes, e é isso que ele deixa bem claro para a gente aqui, Então, ele nos diz que eles também irão aprender. Há de se ter paciência, perseverança e não se deixar levar por eles.
André Luiz diz que a síntese verbal condensava, né? Ou seja, resumia essas explicações, somente seriam razoáveis em compactos discursos. Falava pouco, mas falava tudo, não precisava de mais nada. E André Luiz disse assim, ao meu ver, o que lembra esse espírito aqui, né? Lembra Jesus também, nas suas parábolas, elas são pequenas, mas dá livros. Nas suas máximas que Jesus falava, né? Quando ele disse, né, que numa síntese resumiria todas as leis, os seus ensinamentos e os profetas numa frase, que é uma máxima. Podemos entender que a máxima das máximas, quando Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se seguirmos fielmente essa máxima, não precisaríamos mais de nada, porque ali está tudo. Então, só esses espíritos muito inteligentes que conseguem fazer isso e tão claro, tão simples que todos nós entendemos. Lembra Jesus, esse espírito, né? E André continua dizendo, olha, ao meu ver, não obstante a beleza da edificação de ensino recolhido, o método não recomendava extensões de perguntas de nosso lado. Ou seja, ele sabia que ali não poderia ter feito tantas perguntas, né? Era uma coisa mais enxugada ali. Por quê? Porque às vezes começava aquelas perguntas também que... Então, mas o irmão Raimundo, que era um socorrista dedicado à assistência dos loucos, né? Ele também tomou a iniciativa de fazer a sua pergunta. Mas antes de perguntar, o que Raimundo faz? Ele traz uma explicação do porquê da sua pergunta. Eu acho que essa explicação a gente tem que ler na íntegra, porque serve muito para nós aqui na Terra, para todos nós. Ele diz, tolerante amigo, né? Tenha paciência com nós. E ele começa então dizendo... Nessas tarefas da órbita aqui na Terra, junto a esses desequilibrados mentais aqui na Terra, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Lembra que Eurípides encontra Jesus chorando? E ele achava que Jesus chorava pelos descrentes. Mas Jesus disse para eles, não, filho, choro pelos crentes, por aqueles que me estudam meus ensinamentos, mas não o praticam. É mais ou menos isso que ele vem trazer para nós. Que não interpreta essas obrigações evangélicas como as lições nos traz. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual. O que ele quer dizer com isso? Invoca, pede aos espíritos superiores, mas não fazemos a nossa parte, que ele está dizendo. Então, convoca a nossa colaboração espiritual. Pronunciam belas palavras, mas no terreno da prática se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Lembramos dos fariseus, né? Faça o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Então, é mais ou menos isso que Raimundo está explicando aqui, ó. Estimam, gostam das discussões injuriosas, fomentam, né, estimulam o sectarismo, né, o partidarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior que considera e desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante, por mais nobre que seja. Isso é como matar a esperança ou a perseverança de alguém. Era esse problema que a Semprona estava dizendo, né, dessas investidas, que acaba às vezes, o que não pode, mas desestimulando. Então, quando ele fala aqui, ó, que mantém sectarismo, e que muitas vezes a gente trabalha como um sindicalista, formando grupo dentro dos grupos, e isso acaba atrapalhando, né? O ditado não diz que toda panela fechada, a tendência é azedar o alimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com esse sectarismo, né, com esse sindicalista de formar grupos para fortalecer uma ideia nossa e que às vezes até não é a melhor.
Quase sempre entregam-se às rixas infindáveis e gastam tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, olha a humildade dele, mas sim ao exemplo do eterno, exemplos eternos do Cristo, né? Evangelho. Mas mais se arvoram, mais se erguem, mais se fortalece ainda, parece que contrário, né? Críticos e impiedosos, não apenas um com outros, e sim em setores e situações, pessoas e coisas que lhe dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúne-se metodicamente, né? Rigoroso, rígido, e nos chamam à cooperação. Chama quem? Os espíritos benfeitores. Chamam-os em seus trabalhos. E agora, depois de toda essa explicação, que eles, diante dessa conduta equivocada, que rogam essa assistência espiritual e com uma conduta não tão boa como as lições, né? Agora, então, Raimundo vai trazer a pergunta: que fazer, todavia, respeitado orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? E agora vem, antes da resposta, André Luiz diz assim, ó, o mensageiro esperou um pouco, mais ou menos assim. Vamos ver se ele acabou de explicar tudo e fazer sua pergunta, né? Eles esperam um pouco para ver se ele não tem alguma coisa a elucidar. Mais uma vez, como a operação anterior, André Luiz disse, e tivemos ante os olhos outro pergaminho, diante dos olhos, todos viam e liam o que ele trazia ali. E que era então a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, e que diz assim, uma síntese bem curta: mas tu, ó homens de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Mais uma vez a resposta está no Evangelho, né? Como nosso roteiro. André Luiz disse assim, que Raimundo permaneceu na expectativa do quê? De que viesse alguma resposta a mais, por um melhor entendimento disso aí. E veio. E Asclépios, mais uma vez, traz então as suas palavras, olha. Asclépios diz o seguinte: o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Sem contaminar. Então, ele diz assim, que o discípulo que segue isso, ele aplica o Evangelho a quem? A si próprio, não tentando corrigir os outros, só nas palavras, porque isso aí provavelmente não vai dar muito certo, mas sim primeiro para quem está lendo, para quem está falando, e depois pode ser que no exemplo as pessoas vão se corrigindo também. André Luiz diz assim, depois de registrar essas sábias palavras de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou, né? Deve ter falado baixinho lá, aproveitarei a lição. E nós, que digamos o mesmo, aproveitaremos todas essas lições, para que a gente possa seguir melhor, com menos erro, né? E toda lição que chega, primeiramente é para nós. Não tentar querer corrigir os outros com as lições de Jesus, porque o exemplo é que vai falar mais alto. Do que adianta falar, mas ter uma conduta contrária, como Raimundo acabou explicando aqui. Isso vai corrigir alguém? Não vai. Então, o que a gente entende dessa continuidade dessa lição? Dessas perguntas que houve para ele aqui. Esses espíritos que chefiavam uma equipe, eles tinham capacidade para isso, tinham entendimento.
Será que eles não sabiam, como nós também? A gente lembra do que aqui entre nós? Quanto de nós às vezes falamos assim, se o Chico tivesse aqui, a gente perguntaria para ele. Certo, claro, mas o Chico deixou mais de 400 obras. E se não bastasse isso, temos as obras básicas, né, que Kardec codificou para nós. O Evangelho, como ele citou as 2 vezes aqui, vai citar mais uma vez na seguinte lição, que é o nosso roteiro, tem tudo aqui. O Livro dos Espíritos é um dicionário para nós, um dicionário das leis de Deus, o ensinamento de Jesus, o porquê que nós estamos aqui, para quê. Então, é só ter essa vontade. Mas, às vezes, essa pergunta, a gente, às vezes, quer que alguém superior responda para nós a decisão que temos que tomar. Claro que, às vezes, precisamos de alguém que sabe mais, mas o Evangelho sempre nos responde como Asclépios, né? Muito bem, muito humilde, buscou o Evangelho de Jesus e pouco das suas palavras. E foi ali que ele, então, consegue passar esses ensinamentos para todos nós. Uma belíssima lição, e no próximo estudo a gente dá continuidade e finaliza mais essa bela lição. Muita paz.